Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história minha que aconteceu há muitos anos atrás, mas que exemplifica que quando você se torna a pessoa que vive a realidade desejada, o universo não tem outra alternativa a não ser mudar tudo no mundo externo para corresponder ao que você tem no seu mundo interno. Há muitos e muitos anos atrás, na minha adolescência, eu queria fazer um curso técnico em química, numa escola específica, numa escola federal. E essa escola só entrava nela com concurso. Era muito concorrida na época, porque as pessoas já saíam dali com o emprego garantido. Eu queria, naquele momento, cursar química, ser formada em química, né? E aí, o que aconteceu na época, gente? Na época, eu era adolescente, né? Eu estava no 9º ano, que antigamente era 8ª série, e eu vivia falando nessa escola. Eu vivia essa escola já, né? Eu já dizia para todo mundo que no ano seguinte era uma escola de ensino médio, que no ano seguinte eu ia estar estudando naquela escola, que eu já era química, assim, e eu, gente, eu vivia aquilo, eu já me considerava parte daquela escola. Eu admirava tanto aquela escola que eu via pessoas com o uniforme da escola passando na rua e eu ficava assim, nossa, ela deve ser muito inteligente, né? Ano que vem eu vou estar lá também usando aquela mesma roupa e tal. E eu fazia planos, e eu conversava com os meus amigos, que a gente como é que ia ser no ano seguinte, eu estudando longe, eu estudando naquela escola. Enfim, gente, eu vivia com a certeza de que eu ia estudar naquela escola. Eu e uma amiga minha que também fazia o 9º ano na mesma escola que eu, né? A gente ia estudar, a gente ia conseguir passar naquela prova e estudar naquela escola de qualquer maneira, já estava decidido na minha cabeça, né? Então eu vivi aquele ano, o último ano naquela escola, como se eu já fosse parte da escola técnica que eu queria viver, né? Que eu queria estudar. E aí, para entrar na escola, eu tinha que fazer o concurso. Eu fui lá, né, no dia para fazer a inscrição, né? E quando eu fui fazer a inscrição, eu olhei a escola, eu vi aquela escola gigante, tinha até elevador na escola, e eu venho de escola pequena, né, gente, de escolinha de bairro, e eu vi aquela escola enorme, eu falei, caramba, olha só, é aqui mesmo que eu vou estudar. E eu fiquei impressionada, e eu me senti ali como parte daquele lugar e tal, e eu feliz, nossa, como é que vai ser para vir para cá ano que vem? Tem que pegar trem, tem que pegar ônibus e tal. Eu já tava fazendo uns planos, né? Eu fui lá, me inscrevi na prova, fiz a prova e, gente, eu não passei. Não passei naquela prova. Eu lembro que a nota de corte era 120 pontos e eu tinha feito 118, algo assim. Eu não havia passado na prova. Então vocês imaginem a minha decepção, a minha tristeza quando eu vi aquele resultado que eu não tinha passado na prova, que eu tinha certeza que eu ia passar, que era lá que eu ia estudar, que não tinha nem plano B, não tinha opção. Aliás, eu tinha um plano B porque meus pais falaram que a gente tinha que ter várias opções. Então eu fui fazer prova para outras escolas, que não tinha interesse nenhum de fazer, porque era contabilidade, era curso técnico em contabilidade. Não tinha interesse nenhum de participar, de fazer esse curso. Mas, a pedido dos meus pais e tal, eu fui lá, fiz a prova, passei. Mas na minha cabeça não existia a menor possibilidade de fazer contabilidade. Eu queria fazer química. Eu queria fazer química na Escola Técnica Federal de Química, que era a escola mais badalada da época. E aí eu não passei, gente. E eu fiquei arrasada. Eu fiquei muito arrasada. A minha amiga passou. O que me deixou mais arrasada ainda, porque nós éramos muito amigas, né? Éramos melhores amigas. E eu lembro que aquele ano eu nem sei nem lembro o que eu pensei direito aquele ano, né? Porque tudo que eu sonhava, tudo que eu já tinha certeza que eu ia conseguir, não deu certo. Só que, gente, a vida, ela tem meios improváveis de dar pra gente aquilo que a gente tem certeza que é nosso. E naquela ocasião, eu tinha certeza que eu ia estar lá no ano seguinte. Bom, enfim, quando virou o ano, eu fui para outra escola, essa de contabilidade, que eu não queria, não era opção para mim, mas eu tive que ir, né?
eu tinha que estudar, eu tinha que continuar os meus estudos, né? De qualquer forma, eu tinha que fazer o ensino médio. E eu fui, gente. Eu lembro que eu ia para essa escola, eu pegava ônibus, ia para essa escola, porque também era longe da minha casa, mas era uma das melhores na área de contabilidade. Eu ia muito triste. Eu ia, sabe quando você acorda e vai assim pro seu trabalho, por exemplo, que você não gosta, que você vai arrastado, que você vai, ai, que saco e tal. Eu ia para aquele lugar, fazia as aulas e tal, e meio que vivendo, né? Ia vivendo. Aí eu tava até começando a fazer amizades lá e tal, quando certo dia a minha amiga virou para mim, a minha amiga que tinha passado na Federal de Química, né, na escola de Química, falou que estava tendo muita confusão na escola, que estava tendo muito movimento, aqueles movimentos dos caras pintados. Eu lembro que foi na época do impeachment do presidente Collor, né? Só por aí vocês vão saber a minha idade. Foi naquele ano. Então estava tendo muitos movimentos de estudantes revoltados e fazendo baderna e fazendo protesto, enfim, né? Toda aquela movimentação, aquele clima no Brasil que estava, né? De meio que de guerra. E ela falou que talvez eles fossem jubilar algumas pessoas, né? Fossem expulsar algumas pessoas da escola que estavam criando confusão e iam chamar mais pessoas para estudar lá. Aí eu falei, caramba, é mesmo? Ela falou, se eu tivesse interesse, de repente, falasse com alguém lá e tal. Eu falei, não, interesse eu tenho, claro, né? Assim, pô, eu fiquei super feliz com essa possibilidade, né? Mas enfim, ela comentou isso comigo e a vida seguiu. Aí um belo dia, eu estava sozinha em casa, tinha chegado da outra escola, eu recebi um telefonema. Eu atendi, a pessoa perguntou se era eu falei sim, e a pessoa falou que era da Escola Técnica Federal de Química, que eles estavam fazendo uma classificação, uma reclassificação, uma chamada extra, e se eu tinha interesse de uma vaga naquele colégio. Gente, eu sei que na hora, eu só falei, claro, é óbvio, o que eu tenho que fazer? Aí a pessoa do outro lado da linha falou, ó, tem que vir aqui amanhã, trazendo documentos, tal, 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 tal. Cara, eu nem pensei em nada. Eu falei, tá, eu vou estar aí amanhã, qual é o horário e tal, né? E quando eu desliguei aquele telefone, gente, eu lembro que eu pulava tanto de alegria, sabe? Porque, caraca, tudo mudou, tudo mudou. Tudo mudou, assim, radicalmente pra que eu vivesse aquilo que eu queria viver, aquilo que eu sonhei tanto, aquilo que eu imaginei, aquilo que eu me sentia lá já, né? Eu já estava até cogitando a possibilidade de fazer de novo concurso naquele ano para ver se eu passava, mesmo que eu ficasse um ano atrasada lá no ensino médio. Mas isso aqui, gente, essa história que eu trouxe aqui para vocês, dentre várias que eu quero trazer, é para mostrar para vocês que a vida, ela tem inúmeras maneiras de levar até você o seu sonho. E formas que você sequer consegue conceber, que você sequer consegue imaginar. Às vezes o teu sonho vem para você de formas completamente aleatórias, não da forma como o teu cérebro imagina, né? Aquela forma certinha, aquele caminho reto. Às vezes o caminho é tortuoso, sim, mas ele vem para você quando você não desiste. E no caso, eu nunca desisti, né? Eu passei o ano inteiro anterior sonhando com aquilo, vivendo aquilo, como se aquilo já fosse verdade, fazendo planos, qual os ônibus que eu ia pegar, como que eu ia, que horário, quem ia me levar, quem ia me buscar, enfim, eu vivi aquilo. E a vida não me decepcionou. O que eu quero que você entenda aqui é que não pense que o seu sonho é impossível só porque você não sabe como chegar lá hoje. Tá? Você não sabe como chegar lá hoje, porque muita coisa pode mudar. Muitas leis podem mudar, tudo pode mudar. Eu só peço de você que você acredite em você. Eu só peço que você se torne a pessoa que vive o seu sonho. Eu só peço que você continue acreditando e continue se comportando como aquela pessoa que vive aquele sonho. Porque a vida vai encontrar um meio. A vida, gente, vai te dar os caminhos, vai te dar as oportunidades. É só você se manter em estado de presença, é só se você se manter em estado de confirmação daquilo que você quer. Você precisa confirmar o tempo todo aquilo que você quer. Às vezes, a vida te testa, tá? Às vezes, a vida pode trazer
coisas intermediárias no caminho. Aí ela vai te testar. Você quer aquilo ou não? É o seu sistema operacional testando você. Você quer isso mesmo ou não? E você tem que confirmar o teu desejo, a tua vontade. Não, é isso sim, eu não aceito menos do que isso. Porque se você aceitar menos que isso, aí ok, a vida não precisa te trazer mais nada, porque você aceitou o que ela te ofereceu. Mas a partir do momento que você sabe o que você quer com toda certeza e não vai aceitar menos que isso, por mais que demore, tá? Por mais que demore e você saiba que você não vai desistir, a vida te dá, a vida vai dar um jeito, cara. A vida, por isso que eu falo, quando você se torna a pessoa que vive o teu sonho, cara, a vida vai ter que se virar, o universo vai ter que se virar, vai ter que dar o jeito dele para trazer isso para você. Sabe, eu vivi isso, não tem alguém que chegue para mim e fale, isso não existe, Simone, isso é balela, tem que ter pé no chão, tem que trabalhar, não vai trabalhar não para ver se você, ou vai estudar não para ver se você não passa. Claro, eu tenho que fazer o mínimo da minha parte, sabe? Mas eu vejo tantas pessoas, e pessoas que querem passar num concurso, por exemplo, estudando desesperadamente 12, 13, 14 horas, e fazendo aquilo com tanta carga negativa, sabe? Com tanto esforço, com tanta. Ai, não está fazendo aquilo com leveza. Se estudar 12, 13, 14 horas por dia é leve para você, ok. Mas se não for leve, se for pesado, isso não vai trazer para você aquilo que você quer. Isso vai trazer mais dificuldade, mais esforço para você. Então, gente, faça, mas não faça de forma tão radical. Tem que ser leve. Se for difícil, vai ser difícil mesmo. Se você estudar de forma leve, aí você vai conseguir de forma leve, de formas inusitadas. Se a vida não te trouxer daquela maneira que você espera, vai te trazer de outra. Mas a grande chave da virada aqui, o que eu quero que você entenda, é que você precisa ser essa pessoa. Enquanto você não for a pessoa que vive aquela vida, nada vai acontecer. Você vai se esforçar, vai lutar, né? Você vai fazer um monte de coisa e nada vai acontecer. A vida é muito mais fácil do que você pensa. É muito mais simples. Desde que você entenda a lógica da vida e assuma isso para si, tudo acontece. Por isso que as pessoas têm sorte. Porque elas não forçam nada, elas simplesmente são. E a vida traz isso para elas. Qual o objetivo que você tem aí, guardado intimamente dentro de você, que você não consegue nem sequer dar um passo por achar, por ter dados aí no teu sistema operacional que dizem que você não vai conseguir, que dizem que é impossível, é difícil. Que dados você tem aí? Comece a conversar consigo mesmo, comece a mudar as historinhas que você conta para você. Conte outras histórias. Conte a história de que não importa a forma como isso vai vir para você, mas vai vir, porque você já é a pessoa que vive. Fez sentido para você essa história? Eu não inventei, é uma história que eu vivi, gente. E quem tá de fora talvez possa achar que é loucura, mas não é, eu vivi. Quando a gente é a pessoa que vive aquela vida, automaticamente os caminhos se abrem. Coloque o pé e deixa Deus colocar o caminho para você. Um super beijo e até o próximo vídeo.